Glória a Deus, quantos estão felizes de estarem aqui hoje, digam amém mais uma vez. Glória a Deus. Posso saber quantos nos visitam aqui nessa noite? Faça um sinal bem alto aqui para eu saber. Quantos estão nos visitando? Vejo alguns lá atrás, ali também, vejo aqui na frente, ali também ao lado. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus fale ao coração de vocês. E eu quero dizer algo para aqueles que nos visitam, para você que está aqui hoje, para aqueles que nos assistem na TV, da sua casa, pelo canal do YouTube. Vocês não estão aqui por acaso, vocês não estão assistindo agora por acaso. Os visitantes não chegaram aqui por coincidência, mas eu creio que é plano de Deus você estar aqui hoje, que é a vontade de Deus, e quero profetizar que Deus tem algo grande e poderoso para a sua vida hoje. Se você crê, diga amém, aplauda Ele mais uma vez, Ele é digno. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu tenho uma palavra para o seu coração e eu te convido a abrir o seu coração nessa hora. Abra o seu coração para a palavra de Deus. Não aceite nada que venha te atrapalhar, não aceite nenhuma resistência agora, porque eu creio que Deus, Ele quer fazer algo novo na sua vida nessa noite, amém? Se você está com a sua Bíblia, eu te convido a abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 19, por favor, abra a sua Bíblia lá, o primeiro dos Evangelhos, Mateus, capítulo 19, versículo 26. Abra lá a sua Bíblia, se você não trouxe a sua Bíblia, vai ser projetado aqui no telão para você acompanhar também. Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 26. Nós temos aqui um momento em que Jesus falava sobre o jovem rico, em que Jesus falava sobre a questão da salvação, e ele dizia, olha, falava aos discípulos, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus. Esse era o contexto aqui. Então os discípulos, entusiasmados e impressionados com tudo que Jesus falava, eles viraram para Jesus admirados, e eles diziam, mas quem então, pois, poderá se salvar? Esse era o contexto. E Jesus então, ele vira no versículo 26 e diz assim, aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Amém, queridos? A palavra de Deus diz que existem algumas coisas para os homens que parecem, que até podem ser impossíveis para os homens, mas para Deus, disse Jesus, tudo é possível. O salmista, no capítulo 77, ou melhor, no Salmo de número 77, no versículo 14, ele disse assim, tu és o Deus que realiza milagres, mostras o teu povo poder, ou melhor, mostras o teu poder entre os povos, disse o salmista, um Deus que realiza milagres. E eu quero dizer para você nessa noite, queridos, que eu creio em um Deus que ainda realiza milagres no nosso meio. Eu estou aqui hoje para dizer que ainda acredito em um Deus que é poderoso para realizar milagres e maravilhas na nossa vida, no nosso meio, na nossa casa, no nome de Jesus. Quantos creem, podem dizer amém sobre isso? Um Deus poderoso, um Deus, queridos, que independente do tamanho do seu problema, da dificuldade que você está passando, Ele é capaz de mudar a sua história e de operar um milagre e de fazer o sobrenatural acontecer na sua vida. Um Deus que aqui no nosso meio Ele tem curado, como curou meu amigo Ângelo, que está bem ali, de câncer. Uma situação difícil, grave, como curou o meu amigo Newton, que congrega conosco aqui. Um Deus que aqui no nosso meio tem curado, tem levantado pessoas do leito, como fez ainda com o Jorge, marido da Cláudia, que talvez está nos assistindo aqui, se não estiver por aqui hoje. Um Deus que tem curado enfermidades que para os médicos são complicadas demais, mas para Deus tudo é possível. Um Deus que quando eu fui acometido com Covid e a minha família, Ele nos guardou de todos os sintomas difíceis, complicados, nos livrou do pior, e ainda que se tivéssemos tido algum sintoma grave, um Deus que, como na vida do Reginaldo, irmão nosso, aqui da igreja, praticamente desenganado pelos médicos, Ele levantou do leito, Ele curou, restaurou, e Ele está bem, vivendo hoje para a glória de Deus.
porque Ele é poderoso, porque Ele é um Deus de milagre. Eu quero dizer para você hoje, o nosso Deus ainda faz milagres. Você está com alguém que você veio junto, da sua família, que você veio aqui acompanhado, toca nessa pessoa e fala para ela, o nosso Deus ainda faz milagres. Esse é o nosso Deus, queridos. Um Deus poderoso, um Deus fiel, um Deus que não falha na nossa vida. Sabe, um Deus que quando você aplica a fé, que quando você confia e espera nele, Ele não falha. E eu quero compartilhar com vocês hoje sobre um dos milagres. Eu considero, na verdade ele é um dos milagres mais conhecidos de Jesus. Ele está no Evangelho de João e é o único milagre de Jesus que foi relatado pelos 4 evangelistas. Ele foi descrito por Mateus, por Marcos, por Lucas e por João. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no primeiro milagre da multiplicação de pães e peixes. João capítulo 6, abra a sua Bíblia lá, que eu quero trazer alguns pontos, ensinamentos da palavra de Deus, que nós podemos aprender sobre como alcançar o meu milagre. Como podemos, mediante a palavra de Deus em João 6, alcançar o nosso milagre, caminhar na direção daquilo que temos esperado em Deus. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 1, abra sua Bíblia aí, por favor, e eu quero fazer uma leitura com os irmãos. Aqui o contexto fala de um momento em que Jesus ele vinha caminhando com os discípulos, ele vinha operando milagres, maravilhas, as pessoas tinham conhecimento, as pessoas estavam vendo os milagres de Jesus, e a Bíblia diz que uma grande multidão seguia Jesus. No versículo 5 de João 6 é onde eu vou começar. A Bíblia diz que então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, agora André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? No versículo 10, e disse Jesus: mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000, e Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, o quanto eles queriam. Então no versículo 12, a palavra de Deus diz: e quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobrejaram, para que nada se percam. Quantos podem aplaudir a palavra de Deus nessa hora? Porque Ele é fiel, porque ela é poderosa, porque ela não falha na nossa vida. Amém, queridos? Esse é o contexto da multiplicação de pães e de peixes. Mas antes de entrar em alguns ensinamentos sobre como podemos alcançar o nosso milagre, eu quero dizer para os irmãos que a maior mensagem de João 6, a maior mensagem de Jesus aqui por meio da sua palavra, é mostrar para nós que Jesus, que Ele mesmo é o verdadeiro pão da vida, que Ele mesmo é o único capaz de saciar a minha fome e a sua fome da alma, porque o pão de cevada, o pão de trigo, preste atenção nisso, ele sacia a fome daquele momento, a fome física, natural do homem, que em pouco tempo voltará. Mas, queridos, só Jesus, que é o pão da vida, é capaz de saciar a fome da alma do homem. Só Jesus é capaz de te dar salvação e vida eterna. Essa é a grande mensagem do Evangelho de João, capítulo 6. Tanto que logo à frente, se você continuar lendo até onde nós paramos, avançar um pouco, o próprio Senhor Jesus diz: eu sou o pão da vida. Muitos têm procurado o pão que perece, mas Ele é o pão que nos dá a vida eterna. Ele é o pão que nos sacia a fome da nossa alma. Então ele vem nesse momento e faz uma pergunta para Filipe, vendo uma grande multidão, e ele pergunta: Filipe, então como vamos alimentar toda essa gente? E a Bíblia fala que ele fazia isso para testar a fé dos discípulos. E é interessante que Filipe, ele responde sem saber, ele traz uma resposta como quem diz: eu não sei como vamos alimentar, quanto de dinheiro a gente ia precisar para todos eles. Então aparece André e anuncia que o que eles tinham era insuficiente. Primeiro Filipe não sabe como resolver.
Afinal de contas, quanto dinheiro ia precisar e nós não temos? André aparece com 5 pães e 2 peixes e fala para Jesus: Senhor, o que eu tenho é isso, mas o que seria isso para tanta gente nessa hora? E sabe o que isso diz para mim e para você, queridos? Que quando nas nossas vidas nos deparamos em situações que não sabemos o que fazer, que não temos como resolver, que o que temos em nossas mãos parece pouco ou insuficiente, que já tentamos de tudo e não conseguimos uma resposta, é nessa hora que Deus vem e opera um milagre. Quando você reconhece que por você mesmo não dá mais, que você já fez tudo o que podia fazer, e agora só Jesus na causa, é nessa hora então que Ele vem e realiza um milagre na sua vida, que Ele vem e opera maravilhas na sua casa. Quando você então entende que somos limitados sim, que eu não posso, eu sou incapaz, eu tenho as minhas limitações, Senhor, só o Senhor agora daqui para frente, só o Senhor pode fazer na minha vida. E sabe, falando isso eu me lembro daquele momento que já detalhei aqui para os irmãos, quando eu estava numa praia em Ilhéus, tentando me divertir um pouco, com a minha prancha, tentando surfar num mar que estava ruim, um pouco bravo, correnteza, e depois de algum tempo me vi arrastado pela correnteza. Eu olhava para um lado, só tinham pedras, olhava para o outro, mais pedras, eu não sabia como sair daquele lugar, e já era final de tarde, estava já escurecendo, e queridos, a única coisa que eu podia fazer naquela hora, em meio a um mar revolto, uma corrente puxando, eu tentei voltar para a direção que o mar me puxou, seria em vão, eu não teria forças para vencer a força da correnteza, e eu me vi numa situação que eu não podia fazer mais nada. A tarde avançando, a noite chegando, e eu comecei a orar desesperadamente, e eu orava: Senhor, me tira daqui, Senhor, me ajuda, Senhor, faz alguma coisa, Senhor, me dá forças, eu estou ficando cansado, não me deixa parar, Senhor, manda alguém para me tirar desse lugar. Queridos, eu me encontrei numa situação que eu não podia fazer mais nada, a noite chegando, seria tudo muito pior, eu estava ficando fraco, já estava mais de 1 hora ali, remando, tentando. Foi quando de repente Deus mandou um anjo, e era um pescador, mas eu sei que era um anjo de Deus, em cima da pedra, acenando para mim, e tentando falar alguma coisa. Quando eu me aproximei, então ele me deu uma orientação, e eu consegui sair daquele mar, por meio daquelas pedras, sem me machucar, sem ter nenhum dano, porque o nosso Deus é um Deus de milagres, porque o nosso Deus é um Deus que quando vê você, glória a Deus, Ele é um Deus de milagres, é um Deus que quando olha para você e vê você numa situação que não tem mais o que fazer, Ele se levanta em seu favor, Ele se levanta em direção à sua família, Ele se levanta na sua causa, na sua empresa, em direção à sua cura, à sua saúde. E sabe o que nós podemos então aprender com essa história da multiplicação dos pães e dos peixes, para que possamos alcançar o nosso milagre? Acompanha comigo, João capítulo 6, versículo 10, diz a palavra de Deus: E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000 homens, diz a palavra de Deus. A primeira coisa que eu quero dizer para você nessa noite, quer alcançar o seu milagre? Então ande pela fé, de tal forma que essa fé vai te fazer obedecer à voz de Deus. Tenha fé, venha agir pela fé, mas uma fé que te leva a obedecer o chamado de Deus, a obedecer a direção de Deus para a sua vida. Jesus, ele disse: mandem que todos se assentem. E olha que interessante, a palavra de Deus traz um detalhe para nós sobre esse momento. A Bíblia diz que havia muita relva naquele lugar. E sabe o que isso significa? A relva, como a maioria deve conhecer, fala de um tipo de grama um pouco mais alto, né? um pouco mais elevada do que a grama baixinha. E querido, sentar em um lugar onde tem relva não é o lugar mais confortável para se sentar. Certamente tem aqueles bichinhos que ficam pulando, aqueles mosquitinhos, ela coça, mas Jesus disse: mandem que todos se sentem. E a Bíblia diz que todos se sentaram.
Todos obedeceram. Jesus falou algo e eles obedeceram. E quando você anda pela fé, uma fé que te faz obedecer, você começa a construir um ambiente de milagres na sua vida. Foi o que aconteceu aqui. A obediência, sim, queridos, eu posso dizer, é uma manifestação da sua fé. Porque aquele que crê, obedece. Aquele que crê, segue a vontade de Deus. Aquele que crê, faz o que Deus manda você fazer. E não duvida. Quando você crê, queridos, você obedece a Deus. E você então começa a caminhar na direção dos milagres de Deus para a sua vida. Quer ver um exemplo? Lucas 5. A história da pescaria maravilhosa. Os discípulos tinham tentado pescar a noite inteira. Foi ou não foi assim? Pescaram a noite inteira, já estavam encerrando a pescaria. A Bíblia fala, lavando as redes. Já amanhecendo o dia. E Jesus chega para eles e fala, Pedro, entra no barco, traz o material e vamos ao fundo, vamos ao largo. E chegando ali, Jesus vira para Pedro e fala, Pedro, agora pega a sua rede e lança ao mar. E Pedro falou, Senhor, não está dando nada. A noite inteira a gente tentou, não tem nada hoje, não é um dia bom de pesca. Eles já estavam frustrados, mas Pedro disse assim, mas Senhor, porque o Senhor está me pedindo, mas mediante a tua palavra eu lançarei as redes. E assim ele fez ou não fez, queridos? E ele lançou a rede, ele obedeceu mediante a palavra de Deus, e nós conhecemos hoje a pescaria mais incrível que a humanidade já testemunhou um dia, porque um homem, pela palavra que recebeu, ele obedeceu, agiu por fé e obediência. O caso da viúva de Sarepta, 2 Reis, capítulo 4, seu marido havia morrido, foi ou não foi? Ela tinha 2 filhos que, diante da dívida que havia ficado, foram tomados como pagamento da dívida para trabalharem como escravos. Então o profeta chega na casa dessa mulher e fala, querida, o que você tem aí? E ela falou, Senhor, sabe que o meu marido morreu, e ele era temente a Deus, eu só tenho um pouco de azeite agora, e os meus filhos estão trabalhando como escravos por causa de uma dívida que ficou. E o profeta disse o que para ela? O profeta virou para ela e disse assim, filha, vai aos seus vizinhos, sai para fora da tua casa, bate nas portas e vai trazendo os vasos para cá, traga vasos vazios e vai derramando azeite sobre eles. E a palavra de Deus diz que essa mulher obedeceu ou não obedeceu? Ela pegou as vasilhas vazias ou não? Ela obedeceu, queridos, pela fé na palavra do profeta. Lembrando que todo profeta é boca de Deus na terra, todo profeta é Deus falando pela vida desse homem. Então ela saiu para a rua, ela foi batendo de porta, foi pegando as vasilhas e encheu. Eu imagino aquela sala da casa dela cheia de vasos, de vidro, de vasilhames, sei lá mais o que, e ela ia enchendo. E a Bíblia diz que enquanto ela ia derramando azeite nos vasos vazios, eles iam transbordando, eles iam enchendo, e só parou quando não tinha mais vasos vazios. Porque uma mulher ouviu a voz de Deus, por meio do profeta, obedeceu, e o milagre aconteceu. Você entende? Quer ver um milagre na sua vida? Ande pela fé que te faz obedecer. Ande pela fé, que se alguém te disser, olha, o Senhor te diz, olha, Deus está mandando, olha, a palavra de Deus diz. Quando o Senhor ele fala ao teu coração, você conhece. Você sabe quando é o Espírito Santo, você sabe o que é a direção de Deus para a sua vida. Me lembro posso dizer que há 20 anos passados na minha vida, pensando que eu tenho hoje 16 anos de casado. Há 20 anos eu tomei uma decisão na minha vida. Eu tinha um relacionamento, pelo qual eu não era casado, eu era noivo, usava uma aliança dourada na mão direita, com uma moça, e esse relacionamento, ele começou em pecado, ele caminhava em pecado, até porque eu não era casado, mas vivia com essa moça como se fosse. Isso estava errado diante de Deus. Além do mais, uma moça, que eu posso dizer que várias vezes chamei ela para caminhar com Deus, para estar na igreja comigo, ela dizia, eu não quero saber do seu Deus. Um jugo desigual. Até que certa vez eu tomei uma decisão, pela fé e em obediência à palavra de Deus.
E eu peguei aquela aliança da minha mão e falei para ela: olha, se você não quer estar mais, se você não quer saber do meu Deus, eu não quero mais saber de você, porque eu prefiro ter o meu Deus e não ter você, do que estar com você e estar afastado do meu Deus. E eu tirei essa aliança do meu dedo, eu acabei com aquele noivado, porque eu escolhi esperar o melhor de Deus, eu escolhi buscar a vontade de Deus e acabar com o que era errado na minha vida, eu escolhi crer e obedecer ao Senhor, e obedecer na palavra de Deus. E sabe, queridos, posso dizer para vocês hoje aqui, publicamente, que hoje eu vivo o melhor de Deus, que é o meu casamento com a minha esposa que está bem ali. Eu posso dizer que pela fé e obediência, Deus, Ele me abençoou de tal maneira, que Ele não me deu apenas uma esposa, que está ali, mas me deu uma amiga, me deu uma parceira, uma companheira, uma cooperadora para o meu lar, porque Ele é fiel, porque Ele é bom. E sabe o que eu quero dizer para você? Queridos, vale a pena obedecer, creia, vale a pena obedecer ao Senhor, vale a pena viver conforme a palavra de Deus. Deus, Ele é maravilhoso, Deus, Ele tem o melhor para você, para mim. Sabe, quando Jesus, Ele pergunta para Filipe: ei Filipe, onde compraremos pão para estes comerem? A Bíblia diz que Jesus fez isso, presta atenção aqui, olha, para provar a fé dele, para provar a sua fé. Existirão momentos na sua vida que Jesus, Ele vai te convidar a entregar, a acabar, a deixar, a recomeçar, a mudar, a trazer para testar a sua fé, para provar a sua obediência. Mas sabe, como Ele disse aqui, deixa eu te dizer mais uma coisa, uma boa nova: Ele já sabe o que está por fazer na sua casa, Ele já sabe o que está por fazer na sua vida, no seu casamento, no meio dos seus filhos, no meio da sua casa. Ele sabe o que vai fazer no nome de Jesus, Ele sabe. Creia nisso, tome posse, confie e ande pela fé que te faz obedecer, e você vai estar contribuindo para um ambiente de milagre na sua vida, amém? Mas como ainda eu posso contribuir para esse ambiente de milagres? João 6, versículo 11, leia aí na sua Bíblia. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos, pelos que também, e repartiu pelos discípulos, e os discípulos, pelos que também estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Queridos, como você pode alcançar o seu milagre? Ande pela fé que te faz obedecer. Mas a segunda coisa que eu quero te dizer hoje: agradeça antecipadamente pelo seu milagre. Agradeça antecipadamente pela sua bênção, porque alguns andam por aí reclamando porque tem pouco, porque para eles parece pouco, mas Jesus, diante do pouco, Ele agradeceu. Pare de reclamar, pare de murmurar e comece a agradecer, comece a reconhecer, comece a profetizar sobre a sua vida, a sua casa, sobre o seu milagre. Comece a declarar que Deus é poderoso para fazer, porque antes dessa multiplicação, antes desse milagre, Jesus agradeceu. Ele disse: Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, te agradeço, rendo graças ao Senhor. São 5 pães e 2 peixes. Para uns parece pouco demais, mas Senhor, Tu és poderoso para fazer. Quantos se lembram da ressurreição de Lázaro? João 11. A Bíblia diz que quando Jesus chegou ali, depois de 4 dias que Lázaro estava morto, a Bíblia diz que Jesus então olhou para o alto, levantou os olhos para cima e disse: Pai, eu te dou graças, porque Tu me ouves. Antes de chamar Lázaro para fora, Jesus agradeceu. Jesus agradeceu o Pai. E eu quero dizer para você qual é o milagre que você tem esperado. O que você tem pedido a Deus nesses dias? Pela fé, comece a agradecer de forma antecipada. Comece a agradecer como se você já tivesse recebido isso. E eu quero te convidar nessa hora, aí onde você está,
Feche seus olhos nesse momento aí e comece a agradecer. Comece a agradecer a Deus pelo que você tem esperado. Comece a agradecer a Deus pelo seu milagre que você tem buscado nele. Agora, nesse momento, Pai, eu quero nessa hora já te agradecer por tudo que o Senhor ainda vai fazer no nosso meio. Pai, eu quero nessa hora te louvar por tudo que o Senhor, Deus, ainda vai nos surpreender neste lugar. Pai, eu quero te agradecer por cada milagre na casa dos meus irmãos, nos lares das pessoas que nos assistem nessa noite. Obrigado por todo milagre, Senhor, que o Senhor vai operar nesse lar, nessa casa, na casa de cada um aqui, no nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor. Obrigado, Senhor, Deus de milagres, te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Se você crê que Ele é um Deus de milagres, aplauda Ele mais uma vez, celebra Ele, Ele é fiel. Sabe, queridos, agradeça antecipadamente, troque a dúvida, troque talvez uma reclamação por orações de gratidão. Isso é fé. Quando você agradece antecipadamente, você está manifestando fé num Deus que tudo pode, como a palavra de Deus diz, amém? Mas a terceira coisa que eu quero compartilhar ainda, está em João 6, versículo 11, e a palavra de Deus diz: e Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também os peixes. E diz assim a palavra de Deus: o quanto eles queriam. Olha para mim aqui. Quer ver um ambiente de milagres ser construído na sua casa, na sua vida? A terceira coisa que eu quero te dizer hoje: tenha expectativa no seu milagre. Tenha expectativas de que Deus Ele pode fazer. A Bíblia diz que esses pães e esses peixes, eles foram multiplicando enquanto tinha gente com fome. A Bíblia diz que o quanto eles queriam, queridos, o pão foi dando, o peixe foi dando, o quanto queriam, o quanto tinham fome, o quanto desejavam, o quanto alguém se estendia a mão e falava: eu quero, me dá mais um pedaço. O pão ia multiplicando, o peixe ia multiplicando, o milagre ia acontecendo. A Bíblia diz que homens eram 5.000. Os estudiosos dizem que eram mais de 10.000 pessoas naquele lugar. A Bíblia fala que todos comeram e sobraram 12 cestos cheios de pães e de peixes. O quanto eles queriam! E eu digo para você hoje: tenha expectativa em Deus, tenha expectativa no seu milagre, tenha expectativa que você vai casar, tenha expectativa que a porta de emprego vai abrir, tenha expectativa que a sua empresa vai retomar, vai prosperar, vai lucrar. Tenha expectativa que Deus vai curar, expectativa que Deus Ele pode mudar, salvar, libertar da droga, do vício, alcançar seu filho, alcançar seu ente querido. Tenha expectativa, porque eu creio que se tivessem 100.000 pessoas aqui, 200.000 pessoas aqui, teria pão e peixe para todos. Porque a Bíblia fala que Deus multiplicou o quanto eles queriam, o quanto tinha fome, o quanto tinha sede, expectativa de Deus. Ele vai te abençoar, o quanto você desejar, o quanto você tiver fé. Ele vai agir pela sua fé, Ele vai agir pela sua expectativa, pelo seu anseio. O quanto você deseja da glória de Deus. Quando você entra por aquela porta ali atrás, será que você entra: Deus, hoje é o meu dia, Deus, é hoje que vai acontecer na minha vida? Tenha essa expectativa, queridos. Acredite em um Deus poderoso. Sabe por quê? Porque eu sou uma prova viva disso. Nos meus tempos de estudo para concurso público, não foram fáceis os dias, os vários anos que eu fiquei estudando. Mas sabe, eu vou compartilhar uma coisa com os irmãos. Diante de toda a minha trajetória estudando para concurso público, é sincero, eu nunca duvidei que um dia eu chegaria lá. Eu sempre acreditei que Deus ia abrir uma porta. Aí saiu o resultado de uma prova, da outra, da Polícia Federal, da Polícia Civil, de não sei aonde, e
reprovado, passou longe, não deu nas vagas, não deu tempo de chamar, mas eu sempre acreditei. Eu falava, mas eu sei, Deus, que a minha hora vai chegar. Eu sempre tive uma expectativa, mesmo diante das reprovações, que não eram fáceis de encarar, mesmo diante das frustrações, das reprovações, eram difíceis de encarar. Mas, querido, sinceramente, eu sempre acreditei que uma hora essa porta ia abrir, porque o meu Deus é um Deus de milagres. O nosso Deus é um Deus de milagres. É um Deus que, quando vê um filho com fome, com sede, com necessidade, entenda, fome e sede, a sua causa, a sua oração, Ele olha do céu, eu creio, Ele fala, ei, é meu filho, é minha filha, é minha família. E Ele vem, e Ele age, Ele opera. Eu creio nesse Deus, o Deus que vai nomear a Beatriz. Eu quero profetizar que vai botar em exercício, no nome de Jesus, um Deus de milagres, um Deus de poder, que abre portas. Tem essa expectativa. Não pare de acreditar, não pare de esperar nisso, porque Ele vai te dar conforme a sua expectativa, conforme a sua fé, conforme a sua necessidade, conforme a sua busca, o seu anseio. Ele disse assim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o seu coração. Deixa queimar no seu peito esse desejo, deixa queimar dentro de você essa expectativa por mais de Deus, porque Ele ainda faz milagres hoje, queridos. Ele ainda opera milagres na nossa casa, na nossa vida. Esse é o nosso Deus. Então, a quarta coisa que eu quero dizer para você nessa noite, e vamos terminando aqui. João 6, versículo 9, diz assim: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? E disse Jesus, mandai assentar os homens. E havendo muita relva, naquele lugar assentaram-se. Versículo 11. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados. Igualmente também os peixes, o quanto eles queriam. A última coisa que eu quero dizer para você nessa noite, nós vamos orar, é que se você espera um milagre de Deus na sua vida, você precisa entregar, depositar nas mãos dEle a sua necessidade. Você precisa apresentar para Ele a sua causa. Você precisa levar para Ele, entregar nas mãos dEle o seu clamor, o seu sonho, a sua dificuldade, o seu anseio, porque a palavra de Deus diz que esse milagre aconteceu a partir do momento que os pães e os peixes chegaram nas mãos de Jesus, e das mãos dEle, a oração de gratidão passou para as mãos dos discípulos. Agora olha que interessante, eram 5 pães e 2 peixes, os discípulos eram 12, e todos começaram a distribuir. Aquilo que você coloca nas mãos do Senhor, que você entrega para Ele, creia, Ele é poderoso para fazer um milagre, Ele é poderoso para multiplicar na sua vida, Ele é poderoso para trazer a provisão que você precisa. Sabe por quê? Olha para mim aqui. Porque aquilo que parece pouco nas suas mãos, entenda, nas mãos de Jesus é provisão, providência e multiplicação. Você crê nisso? O problema que parece grande demais nas suas mãos, quando você entrega nas mãos do Senhor, se torna a solução na sua vida, se torna a resposta para você. O diagnóstico médico indesejado nas suas mãos é preocupação. Mas esse mesmo diagnóstico nas mãos de Jesus é cura, é milagre, é poder de Deus, é maravilha, é glória para Deus. O salmista diz no Salmo 37:5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará na sua vida. Quantos aqui creem num Deus de milagre? Fica de pé no seu lugar nessa hora. Se levante com a expectativa de um milagre ainda nessa noite. Se levante crendo que Deus é poderoso para fazer.
A palavra de Deus diz em João 6, como nós lemos aqui, queridos, que 5 pães e 2 peixinhos parecia pouco demais para mais de 5.000 pessoas, mais de 10.000, mas quando chegaram nas mãos de Jesus, eles foram suficientes. A multiplicação aconteceu, o poder aconteceu, quando eles chegaram nas mãos do Senhor. Creia nisso. Tudo se tornou diferente daquele momento para frente. E eu quero nessa hora te convidar a um ato profético nesse lugar. Enquanto a Aline, pastor Aline, os irmãos do louvor vão cantar uma canção, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir num ato profético aqui na frente. E você vai depositar, como quem traz às mãos do Senhor, a sua causa, o seu milagre e a sua necessidade. Eu quero convidar você nessa hora, se você tem um milagre, se você está esperando o milagre de Deus, saia do seu lugar agora, vem aqui entregar, como quem entrega nas mãos do Senhor, e volta para o seu lugar. Pode fazer isso nessa hora. Se você crê que Deus está nesse lugar, se você tem fé, nessa noite, vem até aqui e fala: Senhor, eu te entrego a minha causa, eu te entrego o meu filho, eu te entrego a minha empresa, eu te entrego a minha saúde hoje. Pai, eu preciso de um milagre. Saia do seu lugar, deposite aqui no altar hoje. Eu peço que você faça isso e depois você volte, para que todos possam vir aqui também, num ato de fé. Se você crê nesse Deus, que Ele é um Deus de milagres, faça isso nessa hora. Declare isso nessa hora. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, Caminho no deserto, luz ei na Deus, escuridão. vai recebendo. Meu Deus, este é Vai quem recebendo, tu Deus. Vai recebendo, és. Pai. Este é quem Coloca nas mãos dele hoje. Coloca nas mãos dele, entrega. Entrega hoje. Entrega hoje. Este é quem tu és. Ele é um Deus de milagres. Ei! Ele é um Deus de milagres. Este é quem Ele é um Deus de milagres. Ei, Deus. Só o Senhor. Ei! Eu creio, Pai. Esse é quem tu és. Entrega nas mãos dele nessa noite. Este é quem tu és. 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 Deus de promessas, caminho no deserto. Esse é o nosso Deus. Diga isso nessa hora. Comece a adorar o Senhor aí no seu lugar. Comece a adorar Ele no seu lugar. Comece a dizer isso. Declare isso aí no seu lugar. Luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na Traga no altar. escuridão. Deposite nas mãos dele nessa noite. Este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Aleluia. Este é quem Aleluia. Se você entrou aqui nessa noite, se você está assistindo esse culto da sua casa, e você tem alguma enfermidade, alguma dor, algum diagnóstico médico, bota a mão sobre a sua cabeça nessa hora. Bota a mão sobre a sua cabeça agora. Se você crê que o Jeová Rafá, um Deus que te sara, um Deus que cura, Ele está nesse lugar, queridos. Ele está no nosso meio. Ele ainda faz milagres. Ele ainda cura hoje. Coloca a mão sobre a sua cabeça, aqui dentro, na sua casa, e nós vamos orar. Pai, no nome de Jesus, vem passando aqui agora com a tua cura. Jeová Rafá, Deus que sara, no nome de Jesus, que toda enfermidade, toda doença, toda dor caia por terra agora,
Pai, no nome de Jesus, vem com a tua bênção sobre os meus irmãos, sobre cada família, sobre cada lar. Vai tocando, vai curando. Toda enfermidade retroceda, toda doença caia por terra. Que a cura de Deus prevaleça no poderoso nome de Jesus. Todo aquele que crê, diga amém. Aplauda esse Deus, um Deus de milagres, um Deus de promessas, um Deus fiel, fiel. Ele é poderoso, Ele é poderoso, Ele ainda faz milagres. Ei Deus, olha para mim aqui só mais uma coisa. Põe um pouquinho de luz aqui nos irmãos, por favor. Só mais uma coisa. Sabe, queridos, contudo, o maior milagre que pode acontecer na vida de um homem e de uma mulher, o maior milagre de todos, é quando você entrega a sua vida para Jesus. O maior milagre de todos, sabe aqueles pães e os peixes indo para as mãos de Jesus? Na nossa vida tudo começa. Assim foi na minha vida, quando eu entreguei a minha vida para Jesus. Quando eu ouvi uma ministração, uma pregação, e o pastor que pregava disse: você deseja entregar a sua vida para Jesus? E eu vivi um momento da minha vida que eu não podia, eu não aguentava mais viver o ciclo que eu vivia. Eu não sabia mais o que fazer com a minha vida. E eu precisava de um milagre. Eu precisava de uma nova história. Eu precisava de uma solução, de uma saída, de um novo caminho. E naquele dia eu entreguei a minha vida para Jesus. Foi como colocar aqueles pães e os peixes nas mãos dele. E sabe, assim como essa história, tudo na minha vida começou a mudar. Tudo na minha vida começou a ser diferente. E eu quero convidar você que está aqui hoje, nunca fez isso. Você que está aqui hoje e você está cansado, e você está precisando de uma resposta, de uma provisão, e a sua vida, sabe, não rompe, não flui, e você tem dúvida da sua salvação e da vida eterna, mas hoje você quer ter essa certeza. Eu quero te convidar a levantar uma mão bem alta e eu quero orar por você. Amém, amém, amém. Você que quer colocar a sua vida nas mãos dele, entregar de uma vez por todas, levanta bem alto a sua mão assim. Aleluia, Pai. No nome de Jesus, toma esses irmãos na tua presença agora. Toma eles nas tuas mãos agora, Pai. Eles entregam as suas vidas ao Senhor. Eles entregam as suas vidas a Ti, Senhor. Pai, no nome de Jesus, perdoa os pecados deles. Escreve o nome deles no livro da vida. E a partir de hoje, venha ser o Senhor e o Salvador de cada um deles. No nome de Jesus, e a igreja do Senhor diz amém. Adora Ele, celebra Ele, que isso é motivo de festa no céu. Festa no céu, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Viu, queridos, daquele dia em diante, a minha vida foi depositada nas mãos dele. E eu posso dizer, até aqui tem me ajudado o Senhor, e Ele é contigo também. Ele te ajudará também. Creia que você entregou a sua necessidade, o seu motivo de milagre, a sua causa hoje nas mãos dele. Creia nisso. Saia daqui com essa certeza, confiando que Ele é poderoso para fazer muito mais do que você tem pedido, pensado ou imaginado, porque o nosso Deus ainda faz milagres. O nosso Deus é Deus de milagres. Ele é poderoso. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos.